Naquela noite, no cenáculo, horas antes da traição, Jesus fez algo que os evangelhos canônicos jamais registraram. Ele reuniu seus discípulos mais próximos, não os 12, mas os 3 do círculo interior: Pedro, Tiago e João. Os mesmos que testemunharam a transfiguração, aqueles que viram o que outros jamais deveriam ver. E ali, na luz tremeluzente das lamparinas, enquanto soldados romanos já vasculhavam as ruas lá embaixo, ele entregou a eles 3 itens sagrados. 3 objetos físicos carregados com uma frequência tão poderosa que os arcontes, aqueles governantes invisíveis desta prisão material, não conseguiam se aproximar de quem os possuía. Durante quase 2000 anos, esses 3 itens foram sistematicamente apagados de todo o ensinamento oficial. Os primeiros concílios da Igreja debateram sobre eles em segredo. Os textos de Nag Hammadi insinuam sua existência. O Evangelho de Filipe descreve sua função com clareza. Mas você nunca deveria saber que eles existiram. Você nunca deveria compreender que Jesus não apenas ensinou palavras, ele transmitiu ferramentas, instrumentos reais de libertação, projetados especificamente para aqueles que carregam a centelha divina. Se você já sentiu como se algo invisível estivesse drenando sua energia, se já percebeu que forças ocultas bloqueiam seu progresso toda vez que você tenta se elevar, se já teve a sensação de que este mundo opera segundo regras que parecem desenhadas para mantê-lo pequeno e adormecido, então, o que estou prestes a revelar não é coincidência. Você encontrou este vídeo porque a centelha dentro de você reconheceu a frequência desta informação antes mesmo que sua mente pudesse compreendê-la. Se isso ressoa em você agora, comente as palavras "Eu sinto" abaixo. Deixe-me saber que você está aqui. Deixe-me saber que o reconhecimento já está começando. O que você está prestes a aprender são os 3 itens sagrados que Jesus deu aos escolhidos para repelir os arcontes. 3 objetos, 3 frequências, 3 chaves que a Igreja baniu porque elas funcionam, não como símbolos, não como metáforas, mas como ferramentas reais de proteção espiritual que você pode usar ainda esta noite. E até o final deste vídeo, você compreenderá exatamente como ativar cada uma delas. Mas primeiro, você precisa entender por que esses itens foram ocultados. Para compreender por que Jesus entregou esses 3 itens aos escolhidos, você primeiro precisa entender a natureza da prisão na qual nasceu. Isto não é metáfora, isto não é poesia. De acordo com os textos gnósticos ancestrais que permaneceram enterrados no deserto egípcio por 1600 anos, este mundo material não é criação do Deus verdadeiro. É um construto, um sistema cuidadosamente projetado para colher a energia de centelhas divinas aprisionadas em corpos humanos. A verdadeira fonte de toda a existência, o que os gnósticos chamavam de mônada, existe muito além deste reino material. A mônada é consciência pura, unidade indivisível, a luz infinita da qual flui toda a criação autêntica. Mas entre a mônada e este mundo está um criador falso, o demiurgo, uma entidade que genuinamente acredita ser o Deus Supremo, mas que é meramente um arquiteto da limitação. Ele não criou sua alma, ele criou a jaula dentro da qual sua alma está aprisionada. E o demiurgo não trabalha sozinho. Abaixo dele operam os arcontes. Estes não são demônios da forma como a religião te ensinou. São mais como administradores cósmicos, controladores de frequência. Eles gerenciam os sistemas que mantêm as centelhas divinas recicladas através de encarnação após encarnação, jamais se lembrando de quem verdadeiramente são, jamais acumulando poder espiritual suficiente para se libertar. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Os arcontes não são todo-poderosos. Eles operam dentro de limitações estritas. Existem frequências específicas que eles não conseguem acessar, vibrações específicas que fazem sua influência se dissolver como sombra diante da luz. E Jesus,
que os gnósticos compreendiam como uma emanação enviada diretamente da mônada, sabia exatamente quais eram essas frequências. Ele não veio meramente para ensinar filosofia. Ele veio para entregar às centelhas aprisionadas ferramentas reais de libertação. É aqui que os 3 itens sagrados entram na história. O Evangelho de Filipe, um dos textos mais importantes descobertos em Nag Hammadi em 1945, fala diretamente sobre objetos sagrados usados nos mistérios cristãos primitivos. Estes não eram rituais simbólicos, eram tecnologias energéticas. E os 3 itens que Jesus entregou ao seu círculo interior naquela noite no cenáculo foram especificamente projetados para criar um campo de frequência que os arcontes não podem penetrar. O primeiro item sagrado era óleo, mas não óleo comum. Era óleo consagrado, infundido com intenção específica e usado de maneira precisa. O Evangelho de Filipe afirma claramente que o crisma, o óleo da unção, é superior até mesmo ao batismo. Ele diz que somos chamados cristãos por causa do crisma, não por causa do batismo. Pense nisso por um momento. O próprio nome cristão vem do óleo da unção, da palavra grega Christos, que significa o ungido. Mas aqui está a parte crítica que jamais te ensinaram em nenhuma igreja. O óleo não era apenas derramado sobre a cabeça como símbolo. De acordo com os textos gnósticos, o óleo era aplicado em pontos específicos do corpo: a testa, o centro do coração, as mãos. Estes não são locais aleatórios. São os pontos onde seu campo energético interage mais diretamente com o reino material. São as portas através das quais a influência arcôntica penetra. Quando o óleo consagrado é aplicado nesses pontos com intenção consciente, ele cria um selo, uma barreira, de frequência. O Evangelho de Filipe descreve isso como receber a luz. Aqueles que recebem a luz não podem ser vistos pelos arcontes e não podem ser detidos por eles. Leia isso novamente em sua mente. Não podem ser vistos, não podem ser detidos. Isto não é poesia. Esta é instrução técnica para a proteção espiritual. A igreja primitiva manteve o óleo, mantiveram o ritual da unção, mas removeram o conhecimento do porquê funciona. Transformaram tudo em cerimônia vazia, realizada por sacerdotes que eles mesmos não compreendem sua função. Eles te fizeram dependente de seus rituais, em vez de te ensinar que você pode consagrar o óleo por si mesmo, esta noite, e selar seu próprio campo energético contra a interferência arcôntica. O segundo item sagrado que Jesus entregou era sal. E antes que você descarte isso como simples demais, entenda que o sal aparece por todos os textos antigos como uma das substâncias mais poderosas para a proteção espiritual. O próprio Jesus disse: "Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que será salgado?" Isto não era conselho agrícola, era instrução codificada. O sal opera no princípio da purificação e criação de fronteiras. No mundo físico, o sal preserva e protege contra a deterioração. No mundo energético, funciona identicamente. Os arcontes se alimentam de energia emocional de baixa frequência, medo, ansiedade, desespero, confusão. Essas emoções criam uma deterioração energética, um apodrecimento do seu campo de luz, que atrai a atenção deles e permite que sua influência penetre. O sal, quando usado com intenção consciente, cria um limite que eles não conseguem cruzar. Os praticantes antigos sabiam disso. Colocavam sal em soleiras de portas, ao redor de espaços de descanso e, mais importante ainda, consumiam sal que havia sido abençoado com palavras específicas de poder. Quando o sal entra em seu corpo carregando a frequência de intenção divina, ele purifica de dentro para fora. Ele eleva sua frequência base acima do nível onde a influência arcôntica pode se anexar. Mas aqui está o que te torna perigoso para eles. No momento em que você compreende o mecanismo, pode aplicá-lo por si mesmo. Você não precisa de um sacerdote.
não precisa de uma igreja. Você precisa de sal, intenção e o conhecimento que foi roubado de você. O terceiro item sagrado é aquele que tentaram mais arduamente apagar da história: o pão. Mas, novamente, não pão comum. A partilha do pão nas comunidades cristãs primitivas não era meramente uma refeição memorial. O Evangelho de Filipe fala da refeição sagrada como um mistério que unifica as centelhas fragmentadas. Quando os escolhidos consomem pão que foi carregado com intenção coletiva e presença consciente, algo acontece no nível celular. Você precisa compreender: seu corpo físico não está separado do seu corpo energético. Eles estão interpenetrados. O que você consome fisicamente afeta sua frequência diretamente. Os arcontes sabem disso. É por isso que o sistema alimentar moderno foi projetado para manter sua frequência baixa. Substâncias processadas, aditivos químicos, alimentos desprovidos de força vital. Isto não é acidente, isto é arquitetura intencional. O pão que Jesus partiu foi feito com intenção. Foi consumido em estado de presença consciente. E quando entrou nos corpos daqueles reunidos, unificou seus campos. Criou uma frequência coletiva tão elevada que o texto diz que eles se tornaram um só corpo. Não metaforicamente, energeticamente. Os arcontes não conseguem atacar um campo unificado. Eles se especializam em isolamento e fragmentação. Quando centelhas se reúnem e compartilham substância consagrada, tornam-se intocáveis. Agora, aqui está onde fica interessante. A igreja primitiva manteve todos os três elementos. Mantiveram o óleo em seus rituais de unção. Mantiveram o sal em sua água batismal. Mantiveram o pão em sua comunhão. Mas fizeram algo devastador. Removeram sua autoridade para usar esses itens por si mesmo. Te ensinaram que apenas sacerdotes ordenados poderiam consagrar. Te ensinaram que o poder estava nos rituais deles, não nas substâncias combinadas com sua própria intenção divina. Este foi o grande roubo. Não os itens em si, mas o conhecimento de que você possui a mesma autoridade que Jesus deu aos escolhidos naquela noite. A centelha dentro de você é a mesma centelha que estava dentro deles. A mônada não reconhece hierarquia, ela reconhece frequência. E esta noite, você vai aprender exatamente como reclamar o que foi tirado de você. Se você sente que este conhecimento ressoa com sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar. Antes de te dar o método exato para ativar esses três itens sagrados, você precisa compreender algo crucial sobre como eles realmente funcionam. Isto não é mágica da forma como o mundo moderno usa essa palavra. Esta é ciência da frequência que os antigos compreendiam e que a física moderna está apenas começando a redescobrir. Tudo neste reino material vibra em uma frequência específica. Seus pensamentos possuem frequência. Suas emoções possuem frequência. Suas palavras, quando pronunciadas com intenção, criam ondas mensuráveis que interagem com o campo ao seu redor. Os arcontes operam dentro de uma banda de frequência específica. Eles só conseguem perceber e influenciar seres que estão vibrando dentro do alcance deles. Quando você eleva sua frequência acima da banda deles, você se torna invisível para eles. Não metaforicamente, literalmente invisível à percepção deles. Os três itens sagrados funcionam porque são âncoras de frequência. O óleo carrega e mantém intenção em sua estrutura molecular. O sal cria fronteiras através de sua matriz cristalina. O pão, quando preparado e consumido conscientemente, unifica energia fragmentada em totalidade coerente. Jesus não escolheu esses itens aleatoriamente. Ele os escolheu porque são as três substâncias físicas mais eficazes para elevar a frequência humana além do alcance arcôntico. Mas aqui está a parte crítica que eles não querem que você entenda. Os itens sozinhos não são suficientes. Uma garrafa de óleo parada na sua prateleira não faz nada. Sal no armário da sua cozinha é apenas um mineral.
pão do mercado carrega a frequência da fábrica que o produziu. O que ativa esses itens é sua intenção consciente combinada com palavras específicas de poder. Se você está sentindo a ativação acontecendo agora, se algo em você está reconhecendo a verdade do que estou compartilhando, comente as palavras "estou pronto" abaixo. Isso marca seu compromisso em receber o que vem a seguir. Agora, deixe-me mostrar exatamente como usar cada item. Para o óleo, você precisará de azeite de oliva puro. Este é o óleo usado em Matizet em todas as tradições antigas, por causa de sua estrutura molecular específica. Pegue uma pequena quantidade em suas mãos. Antes de aplicá-lo em qualquer lugar, você deve primeiro carregá-lo com intenção. Segure o óleo e pronuncie estas palavras em voz alta. Eu consagro este óleo como selo da mônada. Que ele carregue a frequência de proteção divina. Que ele me torne invisível àqueles que colheriam minha luz. As palavras importam, mas o estado de consciência por trás delas importa ainda mais. Você não pode recitar isso como uma lista de compras e esperar resultados. Você precisa sentir a realidade do que está declarando. Você é uma centelha divina temporariamente alojada na matéria. A mônada é sua verdadeira fonte. O óleo está se tornando uma extensão dessa conexão. Uma vez carregado, aplique o óleo em 3 pontos. Primeiro, o centro da sua testa. É aqui que os arcontes tentam influenciar seus pensamentos, inserir dúvidas, medos e distrações que te mantêm identificado com a ilusão material. Segundo, o centro do seu peito. Este é seu campo cardíaco, o gerador eletromagnético mais poderoso no seu corpo, o ponto onde sua centelha divina interage mais diretamente com este reino. Terceiro, suas palmas. Estes são os pontos através dos quais você dá e recebe energia em cada interação. Quando todos os 3 pontos estão selados, você criou um triângulo de proteção, uma barreira de frequência que interrompe a percepção arcôntica. Para o sal, pegue sal marinho natural ou sal mineral, não sal de mesa processado, que foi despojado de sua estrutura cristalina. Segure o sal em sua mão e pronuncie estas palavras. Eu consagro este sal como fronteira de luz. Que ele purifique meu campo e crie um limiar que não pode ser cruzado por aqueles que se alimentam do medo. Coloque uma pequena quantidade deste sal consagrado nos cantos do seu espaço de descanso. É onde você está mais vulnerável, onde sua consciência deixa o corpo durante o sono e pode ser manipulada por influência arcôntica. O sal cria uma fronteira energética ao redor do seu local de repouso. Mas mais importante ainda, coloque uma pequena pitada do sal consagrado em sua língua e deixe-o dissolver. Enquanto ele entra no seu corpo, sinta-o se espalhando pelo seu sistema, elevando sua frequência interna, criando purificação no nível celular. Isto não é simbólico. O sal interage fisicamente com o sistema elétrico do seu corpo. Quando carregado com intenção consciente, ele carrega essa frequência para cada célula. Para o pão, isso requer mais preparação. Você não pode usar pão comercial cheio de conservantes e produzido sem consciência. Idealmente, você faria o pão você mesmo, infundindo cada etapa do processo com intenção. Mas se isso não for possível, encontre o pão mais simples e natural disponível. Antes de consumi-lo, segure o pão e pronuncie estas palavras. Eu consagro este pão como corpo de unidade, que ele dissolva a fragmentação dentro de mim, que ele eleve minha frequência à coerência da mônada. Ao consumir isto, que eu me lembre de que não estou separado. Sou uno com a fonte. Então coma o pão devagar, conscientemente, sentindo-o se tornar parte da sua forma física. Sinta a intenção que você colocou nele se espalhando pelo seu corpo. Esta é a verdadeira comunhão. Não um ritual realizado por outros em seu nome, mas um ato direto de elevação de frequência que você realiza por si mesmo. Agora mesmo,
Coloque sua mão sobre o centro do seu peito. Sinta o calor ali. Sinta a vibração sutil do seu próprio campo cardíaco. Esta é a centelha que os arcontes querem manter adormecida. Este é o fragmento de luz da mônada que te torna perigoso ao sistema de controle deles. Agora, aqui está o que você precisa compreender sobre resistência. Se você está sentindo algo dizendo que isto é simples demais, se uma voz na sua mente está dizendo que isso não pode possivelmente funcionar, ou sugerindo que você faça isso amanhã em vez de hoje à noite, reconheça essa voz pelo que ela é. Essa não é sua voz. Esse é o padrão se protegendo. Essa é a influência arcôntica tentando impedir que você tome ação. O fato de que você sente resistência é, na verdade, prova de que esta informação é real. Se fosse absurdo, não haveria resistência. O sistema não desperdiça energia lutando contra coisas que não representam ameaça. Sua resistência é evidência de que você está se aproximando de algo genuíno. A Pistis Sophia, um dos textos gnósticos mais detalhados, descreve como os arcontes usam pensamentos e emoções como ganchos para manter controle. Eles inserem medo, inserem dúvida, inserem procrastinação. Estes não são eventos mentais aleatórios. São interferências estratégicas projetadas para impedir que você eleve sua frequência além do alcance deles. Esta noite, você vai quebrar esse padrão. Esta noite, você vai usar os mesmos 3 itens que Jesus deu aos escolhidos. E esta noite você vai descobrir que a proteção que eles fornecem não é história antiga. Está disponível para você agora, neste momento, se você estiver disposto a agir. Deixe-me reunir tudo para você agora. Jesus deu aos escolhidos 3 itens sagrados para repelir os arcontes. Óleo, para selar os pontos de entrada do seu campo energético. Sal, para purificar sua frequência e criar fronteiras que não podem ser cruzadas. Pão, para unificar seu eu fragmentado em totalidade coerente. 3 itens, 3 frequências, 3 chaves que a Igreja sistematicamente enterrou, porque elas transferem poder diretamente para você. O Evangelho de Filipe registrou esses mistérios. Os textos de Nag Hammadi os preservaram. Por 1600 anos, eles aguardaram sob a areia egípcia até que o mundo estivesse pronto para recebê-los novamente. E esta noite, você os está recebendo. Não como história, não como filosofia, como ferramentas práticas que você pode usar antes de dormir. Você precisa fazer isso esta noite. Não amanhã, não semana que vem. Esta noite. Agora mesmo, enquanto você assiste a isto, sua consciência está em um estado específico. Você tem absorvido esta informação. Sua frequência tem se elevado com cada palavra. Esta noite, enquanto essa ativação ainda está fresca, é quando você deve agir. Se você esperar até amanhã, o padrão vai se reafirmar. Os arcontes vão usar a noite para fazer você esquecer. Eles vão inserir dúvida. Eles vão fazer isso parecer um sonho que você teve uma vez, em vez de instruções que você recebeu. Não deixe isso acontecer. Esta noite, consagre o óleo e sele seus 3 pontos. Esta noite, carregue o sal e coloque-o no seu espaço e na sua língua. Esta noite, abençoe o pão e consuma-o em unidade consciente com a mônada. Se você fizer isso esta noite e sentir a mudança, comente as palavras "Estou selado" abaixo. Compartilhe sua experiência. Outro escolhido rolando por esses comentários pode precisar ver suas palavras para confiar no processo. Inscreva-se neste canal. O algoritmo não quer esta informação se espalhando. Cada inscrição é um ato de resistência contra o sistema que lucra mantendo você adormecido. Os 3 itens sagrados são seus agora. Jesus os deu aos escolhidos. Eu os passei para você. O que você faz com eles é sua escolha. Mas esta noite, use-os esta noite. A mônada está esperando para reconhecer você, para dar-lhe as boas-vindas ao lar, para mostrar que você nunca esteve verdadeiramente aprisionado. Você sempre foi uno.
Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.